Vou começar a falar aqui de imagens de câmera de segurança do Hospital Badim. Essas imagens mostram como o fogo começou, é impressionante. Parecia um dia normal de plantão. Você vai ver no subsolo que um funcionário passa ali perto do gerador. Tem um carro perto do gerador, tem uma mulher trabalhando, parece ali um almoxarifado, rapaziada conversando. Normalmente o pessoal faz aquele descanso, aquela pausa, aí ia para ali, para aquele cantinho. A gente percebe que tem alguns objetos que foram deixados ali perto do gerador. E aí tem um apagão. Você vê que tem uma outra câmera. Esse rapaz, pelo jeito, pela forma que ele passa, ele já sentiu um cheiro de queimado. E aí você pode perceber que começa uma movimentação diferente, uma movimentação estranha. Essa funcionária pega a bolsa e sai. Eu não sei ali se ouviram algum barulho. A gente pode começar a perceber agora a fumaça. Ó. Começa a fumaça a sair desse gerador. A gente está acompanhando esse caso desde quando aconteceu. E olha, é impressionante a velocidade que a fumaça vai tomando conta do ambiente. Aquele carro ali que estava estacionado, no momento do apagão, numa outra câmera, esse é o funcionário que passa com a camisa no rosto, provavelmente porque já sente o forte cheiro da fumaça. Essas moças se assustam e essa pega a bolsa e vai embora. É estranho, porque nas imagens, nessas imagens aí que nós vemos, e a senhora em casa e o senhor também podem participar comigo, a marca do nosso programa é o debate. A gente não vê a brigada de incêndio, não vemos os brigadistas de incêndio, que são fundamentais em qualquer empresa, eles não passam por ali. A gente pode ver que tem uma moto também estacionada, um carro, ali tem tanques de combustível. Tem que saber se a quantidade de combustível, se havia autorização para ter aquela quantidade de combustível próximo ao gerador. Outro detalhe também, a Light informou que não houve o corte de luz, que não houve falta de abastecimento, mas que o hospital, no horário de pico, como tem uma tarifa mais alta para a eletricidade, eles acabam gerando eletricidade pelo gerador. Isso não é ilegal, mas é um gerador para ser submetido a um trabalho diário, ele tem que ter uma manutenção mais cuidadosa. Enfim, são vários aspectos que a polícia agora está tentando entender, e todos esses aspectos fazem parte de um inquérito. Os funcionários devem prestar depoimento hoje, durante todo o dia. De contenção. A polícia investiga a causa do incêndio que matou 11 pessoas no Hospital Badim na última quinta-feira no Rio. Você vai ver agora imagens exclusivas obtidas pela TV Globo no momento em que o fogo começou. Cinco e 45 da tarde. Mais um dia na rotina do hospital. 5 câmeras mostram o que acontece no térreo. No subsolo, outras 4 câmeras registram um ambiente que já foi uma garagem. 3 homens conversam numa rodinha. Neste lugar, vemos materiais de obra, um carro e uma moto estacionados, equipamentos embalados em plástico. Vemos o que parece ser o gerador e alguns dos 4 tanques com capacidade para 250 litros de óleo diesel cada um. Não sabemos quanto óleo havia de fato estocado no dia do incêndio. Alguma coisa chama a atenção dos trabalhadores. Uma luz ao fundo se apaga. Pode ter havido barulho. O som não é captado. Outra câmera mostra o que aconteceu. Uma lâmpada desliga e no canto esquerdo, onde está o gerador, vemos as faíscas de um curto-circuito logo antes de a energia cair. Mais uma câmera. Essa registra as faíscas, agora do lado direito. A luz cai em todo o prédio. Quando volta, 8 segundos depois, nas 2 câmeras próximas ao gerador, só se vê fumaça. Em seguida, uma para de funcionar. Os homens continuam sentados quando 2 funcionários da manutenção passam correndo em direção ao gerador. Essa câmera também deixa de funcionar. Há 1 minuto sem gravação nenhuma. A câmera lateral volta a gravar já com uma movimentação no subsolo. A fumaça. Uma mulher de uniforme de escritório fala ao telefone.
Ao mesmo tempo, no primeiro andar, um funcionário corre em frente à porta da emergência e uma mulher chama apressada a equipe de limpeza. Eles passam por dentro da emergência. A funcionária que está no almoxarifado vê fumaça entrando e sai da sala. Há um clima tenso no primeiro andar, com pessoas correndo, mas outras não têm ideia do que está acontecendo. No subsolo, vemos pessoas voltando da área onde estava o gerador, com extintores. O carro que estava perto é mudado de lugar. Outros homens chegam correndo no térreo e atravessam a porta da emergência. Logo vem outros carregando um extintor. No subsolo parece que não haviam extintores suficientes, que eles começam a trazer de outros andares extintores. Então é possível que próximo ao gerador ali não existissem extintores suficientes para poder combater aquele incêndio. Isso chama bastante atenção também. Naquele momento, na tesouraria, já tomada pela fumaça, 2 homens retiram objetos de dentro dos armários e saem. A sala fica no térreo, em cima do gerador, mas a fumaça parece vir do alto. Em frente ao almoxarifado, médicos e enfermeiros olham a fumaça entrando, mas ninguém aparenta estar se preparando para deixar o prédio. No subsolo também não há sinal de pânico, só movimento, já com mais pessoas. E um segurança carrega um extintor calmamente no primeiro andar. Pequenos grupos acompanham o vai e vem, mas não parecem saber ao certo o que está acontecendo. 5h50. Movimento grande de saída num corredor. Uma troca de turno? No subsolo, o comportamento mais calmo parecia indicar que o combate ao fogo havia terminado. O que pode ter criado essa sensação? No primeiro combate, houve o curto no gerador. Se eles utilizaram o extintor errado, em vez de apagar o curto, de apagar o incêndio, eles conseguiram abafar o incêndio naquele gerador. Ou seja, o extintor usado de forma errada, ele abafa, o fogo fica por baixo e você tem uma falsa sensação de que você apagou aquele incêndio. Mas aquilo vai aquecendo e em um determinado momento renasce o incêndio e já fora de controle. Uma possibilidade é que tenha sido usado extintor com CO2 e não de pó químico, que é o indicado para esse tipo de fogo. Nas câmeras eu não consegui identificar nenhum bombeiro civil e nenhum brigadista também devidamente uniformizado e identificado para combater aquele incêndio. É possível que eles tenham utilizado o pessoal da manutenção para fazer esse trabalho. Quando eles pareciam encerrar o trabalho, a câmera que havia registrado as faíscas do lado direito mostrava muita fumaça. A perícia confirmou que os dutos de ar passavam por cima do gerador, o que explica a fumaça vindo de cima para baixo na tesouraria. Enquanto eles estavam calmos ainda no subsolo, a fumaça já estava atingindo os andares superiores. Já era motivo de ter acionado um alarme e já ter feito a evacuação daqueles andares que já estavam sendo tomados pela fumaça tóxica. As câmeras sofrem interferência, mas dá para ver o volume de fumaça se intensificando no subsolo. 8 minutos se passaram. Nesse tempo, as câmeras não mostram nenhum sinal de alarme, de tentativa de retirar os pacientes, de explicar aos funcionários que uma situação de risco estava em andamento. Em caso de incêndio, em caso de uma fumaça tóxica, 7, 8 minutos você poupa muitas vidas. É um tempo excessivo para que você tome as medidas de contingência, você procure fazer uma devida contenção ao incêndio e uma evacuação do prédio. Então, em 7, 8 minutos, você evacuaria com certeza um prédio, desde que, logicamente, os funcionários estivessem treinados para executar essa função. E às 17h53, a câmera do almoxarifado revela a fumaça preta, densa, por alguns segundos. É a última a se apagar. Aqui começa a tragédia. Testemunhas do incêndio serão ouvidas esta semana. A área onde fica o prédio foi isolada. Pela volta nessa cobertura especial do RJ1, estamos ao vivo desde as 6 da manhã com Bom Dia Rio e agora com o RJ1 com todas as informações sobre essa tragédia no Hospital Badim. 11 pessoas morreram por causa de um incêndio de grandes proporções. Esse hospital fica na região do Maracanã, ali na rua São Francisco Xavier. O Edmilson vai mostrar agora, para você que não está conseguindo identificar onde fica esse hospital, uma ilustração
com a exata localização e como é esse prédio, né, Edmilson? As informações vão chegando e a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? Este é o prédio novo e este é o prédio antigo. Foi aqui o incêndio. Então vamos virar este prédio, Mariana, para a gente entender melhor, agora com as informações do Coronel Sarmento, do que eles encontraram lá, o que ele contou para a gente. Quando o Corpo de Bombeiros chegou e eles encontraram aqui no final do subsolo, aqui era o foco maior. E isso já estava se propagando para o térreo e eles encontraram focos em outros andares. E como isso aconteceu, segundo as primeiras hipóteses, né, Mariana, isso tudo vai ser investigado com perícia e tudo mais, mas o calor, muita fumaça teria levado o calor, Mariana, muita fumaça para cá e nós vimos as imagens, com a propagação do calor levando focos de incêndio para esses andares. Então nós perguntamos ao coronel, encontraram incêndio no CTI? Sim, tinha foco de incêndio no CTI, mesmo sendo no terceiro, mesmo sendo no quinto andar. E depois, outra informação muito importante, eles encontraram uma caixa fechada, janelas aparafusadas e que isso teria atrapalhado muito. Precisaram ter uma planta do CTI para encontrar uma porta. Quando eles encontraram uma porta, conseguiram fazer a fumaça sair do prédio e aí começaram a enxergar mais para fazer o salvamento. Segundo o coronel, um dos salvamentos mais difíceis que eles já realizaram nessa caixa blindada por conta da climatização de um hospital, por conta de tudo que tem dentro de um hospital que é muito inflamável. Havia mais de 100 pessoas internadas no hospital, 103 para ser mais precisa. Apesar de estar sem luz, era muita gente ali naquela janela ali, onde foram resgatados. Ela já está bem internada no hospital. A fumaça ainda, ó. Tomara que não esteja começando, porque não estava assim não. Tá vendo a fumaça? Ali. Eu vi, eu tirei foto. Não estava. Naquela hora que a gente veio aqui, já estava, né? Tava. Que horas? Era o quê? Era umas 8, né? Não, eu vim aqui 7 horas da manhã, 6 e pouco. Eu vi um bebê de 1 mês. O pior dela, que estava fumaça, estava muito, né? 2 cachorros, tudo no lugar da minha filha. Olha, eu tô preocupada com aquela fumaça, porque ela não estava não, de manhã cedo não estava não. Eu vim, eu tirei hora foto. que coisa, eu ia descer, isso aqui, ó. Eu vim aqui, aí eu vi que eu queria saber de onde estava saindo o fogo. Meu filho falou que era daqui de perto. Pra mim, o que estava pegando fogo foi aqui. Começou, dizem que aquilo ali foi a última obra que eles fizeram. E agora, aqui no estúdio, um especialista em combate e prevenção a incêndios, Wesley Pinheiro, justamente para falar um pouco mais do que poderia ser feito para minimizar uma tragédia assim. Boa noite. Boa noite. Bem, Wesley, pois então, o hospital poderia ter um planejamento melhor para evitar o que ocorreu? Porque a impressão que a gente tem é a seguinte: se não fosse o poder público agir de maneira rápida, com o corpo de bombeiros, guardas municipais, a tragédia seria maior. Exatamente. Se não tivesse o planejamento inicial, poderia ser muito pior, né? Houveram algumas falhas, né, durante a operação, já com o pessoal lá fora, né? Questão da comunicação, algumas coisas poderiam ser melhoradas, né? Mas essas falhas da iniciativa privada, sim, né? Sim, as falhas do hospital, sim. Não é isso? Faltou realmente ter um plano de ação mais perfeito, né? A gente chama de plano de ação de emergência. E me impressiona isso porque nós estamos falando aqui de uma rede grande. Esse hospital pertence à Rede D'Or. Então, quer dizer, eu tenho até medo porque se faltou planejamento nesse hospital, eles têm que rever todo o conceito de segurança nas outras unidades, porque eles têm hospitais no Rio de Janeiro inteiro. Exatamente. E aí eu fico com medo agora. Como é que está a situação desses outros hospitais? Cabe aqui, de repente, até o poder público ir para cima investigar, o Corpo de Bombeiros nesse caso, porque é quem tem esse papel, né, de fiscalizar as normas de segurança com relação a incêndios.
Exatamente, Hernani. Existe o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e aí tem as exigências, né, mínimas de segurança para cada edificação. No caso da edificação hospitalar, existe sempre um risco adicional, né? E a gente sempre tenta preparar as edificações para não acontecer esse tipo de incêndio, porque a gente vê o resultado aí que é realmente uma coisa muito grandiosa, né? E poderia ser pior. Esse incêndio por ter sido no subsolo, por ter queimado óleo diesel, né, que é um derivado de petróleo. Essa é uma das versões, né? Sim, é claro que a gente não pode cravar porque há uma investigação em andamento. Alguns falam em curto-circuito, enfim. Bom, está sendo apurado. Pelas imagens, pelas informações que nós temos, dá a entender que realmente foi no gerador, mas não em si no gerador, num líquido que abastece o gerador, que é o óleo diesel, né? Pela proporção, pela fumaça, pela densidade, né? Ou seja, essa fumaça, né? O fogo demora um pouco a se desenvolver, mas a fumaça se desenvolve rapidamente dentro da edificação, como nós vimos, né? Ou seja, a população, né, que estava no hospital poderia ser, o número poderia ser maior. Você de ontem para hoje se debruçou em analisar esse caso. Na sua opinião, o que faltou ali para que o incêndio ficasse só no princípio e não tivesse se alastrado, virando algo de grandes proporções? A brigada de incêndio voluntária que existe, né, no hospital, ela é para ações de princípio de incêndio. Se tivesse ali a presença de bombeiros civis, com certeza esse fogo teria sido controlado. Não havia. A informação que nós temos é que não havia. Não havia. Exatamente. Quer dizer, então o erro básico é esse. Não havia profissionais brigadistas dentro do hospital. São os bombeiros civis. Exatamente. Brigadista é a mesma coisa? Não, né? é diferente. Não, é diferente? Explica pra gente então. A brigadista é um profissional, não é um profissional, né? É o funcionário do hospital que é treinado em assuntos básicos de emergência, como incêndio, primeiros socorros e abandono de área. Tem que ter no mínimo, porque para poder atender a toda a edificação, aos andares e tudo, tem que ter esses voluntários, né? E aí o bombeiro civil, ele vai de contra a emergência para não deixar isso acontecer. E lá não havia bombeiro civil? Não, infelizmente nos hospitais é muito difícil. Isso você apurou até por conta do seu envolvimento nesse setor? Sim, sim. Você conhece as empresas, conhece os profissionais e as pessoas garantem que não havia? Não havia. Bombeiro civil? Não havia. Nem nesse hospital. Imagina nos públicos, então. Quer dizer, é uma situação, então, que acontece no Rio de Janeiro, chamando a atenção para um problema de uma categoria. Se tivesse... Por que não contratam? Porque sai caro? Eles acabam achando que... É despesa. É despesa, né? Se tivesse brigada de incêndio profissional, através de bombeiros civis no local, não teria história para contar. Nem botkeys, nenhuma. Né? Então as pessoas ficam criando paliativos, ficam se enganando o tempo todo, né? Achando que faz isso que resolve, faz aquilo que resolve, não resolve. Um hospital desse porte tem que ter quantos brigadistas? Brigadistas não, bombeiros civis. Então, na resolução do Corpo de Bombeiros, na 279/2005, existe a tabela de dimensionamento. Fica nas duas últimas páginas, tá, dessa resolução. Uma página fala sobre dimensionamento da brigada voluntária, ou seja, funcionários treinados, e na outra página fala do dimensionamento do bombeiro civil, quantos bombeiros civis deveriam ter na edificação. Normalmente ali é de 2 a 3 bombeiros civis de plantão, tá? Por uma rede do tamanho da Redditor, ter 3 funcionários de plantão não é tão caro assim, até pelo valor que cobram de plano de saúde, etc e tal. Sinceramente, 11 vidas foram perdidas, um transtorno enorme provocado porque economizaram 3 bombeiros civis. É uma brincadeira, me parece uma grande brincadeira. A quem cabe fiscalizar isso, a presença desse profissional? Então, hoje compete ao Corpo de Bombeiros fazer essa inspeção. A parte da engenharia. Mas será que segurança... o Corpo de Bombeiros tem gente suficiente para isso? Porque também há problema de efetivo nas instituições públicas, né? Exatamente. O Corpo de Bombeiros está há um bom tempo sem contratar, né? O número é bem deficiente para poder fazer todo esse trabalho. O que você está me dizendo é que se o hospital tivesse 3 profissionais, nada disso teria ocorrido. Não teria essa história, nem as outras histórias para contar. Nem de ninho de urubu e nem outro tipo. Quer dizer, e as vidas vão sendo perdidas e os problemas não são resolvidos. Exatamente. Como é que a categoria, como é que vocês podem fazer para tentar resolver isso? Não é possível que vão esperar mais um hospital pegar fogo, mais um centro de treinamento incendiar, não é possível. Hein, Wesley? Exatamente. A gente vive no risco, né? Isso é uma reação em cadeia. Você acha que hoje os outros hospitais do Rio de Janeiro correm um risco de não ter também esses profissionais? E aí cabe agora uma fiscalização imediata? Muito maior. Os outros hospitais correm um risco muito maior de não ter.
Se o Badim não tem, os Se outros... a Redditor não tem, né? Exatamente. Os menores, então? Exatamente. Eu fico impressionado com isso, gente. No Brasil, é impressionante como gente que tem dinheiro, não abre mão de um pedacinho do lucro, colocando em risco vidas. É impressionante. E aqui eu vou ter que repetir o nome da pessoa responsável por isso. Médico e empresário Jorge Moll. Ele é o grande proprietário da Redditor. Prefere lucrar mais e deixar as pessoas em risco. Pelo menos, conceitualmente analisando tudo isso, é a impressão que a gente tem. Quer dizer, será que outros hospitais dessa rede têm os bombeiros? Porque também tem rede que trata da seguinte forma. Na Zona Norte de uma forma, na Zona Sul de outra. Você já viu isso na prática do teu dia a dia? As coisas na Zona Sul serem feitas de um jeito, na Zona Norte, na Baixada, na Zona Oeste de outro? A gente, de tanto conhecer edificações, a gente repara alguns tipos de procedimentos, né? Até mesmo o atendimento, né, Hernani? Mas assim, eu desconheço a presença de bombeiro em unidades hospitalares. Tá certo então. Wesley, obrigado pela tua presença aqui ao vivo. Tá? Uma boa noite para você. Falando hoje sobre o trágico incêndio no Hospital Badim, Zona Norte do Rio de Janeiro. 11 pessoas morreram. Foram horas de pânico, desespero para quem tentava escapar do incêndio, da fumaça e ainda salvar os pacientes que estavam internados. As imagens, vocês viram, são dramáticas. Que noite, Cecília. Que noite e que início de manhã, Aline. 103 pacientes estavam internados, 224 funcionários estavam trabalhando no hospital quando o fogo começou. Parentes buscam informações agora sobre pacientes que foram levados para outros hospitais. E o Ricardo Abreu está em frente ao hospital para conversar com a gente ao vivo e contar, Ricardo, como é que está a situação na manhã de hoje por aí, o que você já viu e o que acontece agora? É um trabalho de dia seguinte, de rescaldo que continua, meninas. Bom dia para vocês, para quem acompanha, são das 10 agora aqui na Globo News nessa sexta-feira. Os peritos da Polícia Civil chegaram aqui por volta de 8 horas da manhã. Um trabalho de 2 horas de reconhecimento. Esse trabalho de perícia continua aqui no Hospital Badim com a companhia do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros que trabalha desde o início da noite de ontem, quando a chama veio tomando parte do hospital e a fumaça foi subindo. O Corpo de Bombeiros acompanha esse trabalho e o trabalho de perícia que fica a cargo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. As investigações já estão sendo conduzidas também paralelamente ao trabalho de perícia pela 18ª Delegacia de Polícia. O inquérito também foi instaurado para apurar essas circunstâncias do incêndio. O delegado Roberto Ramos, responsável por essa investigação, inclusive conversou com a gente agora há pouco. Ele disse que está sendo difícil fazer essa perícia aqui no local. Por quê? Porque o local onde tem um gerador que poderia ter sido a causa desse incêndio, só a perícia vai determinar, esse local ainda está muito quente e com uma fuligem forte por ali. Então há essa suspeita de que tem havido um curto-circuito nesse gerador. Ele sabe que o fogo atingiu o gerador, mas é preciso ainda um trabalho de perícia da polícia para saber se realmente foi esse curto-circuito no gerador que causou esse incêndio. Nas palavras do delegado, a polícia pode ficar aqui o dia inteiro para concluir esse trabalho que deve ser feito assim que o local estiver mais propício para o trabalho dos peritos. O delegado também, rapidamente, rebateu o que disse o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Hoje mais cedo o prefeito fez uma visita aqui ao hospital e ele disse que não descartava a hipótese de uma sabotagem. O delegado disse que essa é uma conclusão muito precipitada, que ainda é preciso haver, logicamente, o trabalho da perícia. Vamos ouvir o que disse mais o delegado Roberto Ramos. O local está de difícil acesso, há muita fuligem, o local ainda está quente com muita fumaça. Por isso nós estamos aguardando para ter um acesso melhor a essas localidades. Sabemos que o fogo chegou ao gerador, mas estamos vendo o foco primário, para saber se realmente o foco primário foi no gerador ou não. Ricardo, quem esteve aí mais cedo foi o prefeito Marcelo Crivella, certo? Não é isso? O que ele disse? Exatamente. Quais são as medidas tomadas pela prefeitura? Exatamente, Aline. O prefeito, como eu disse, visitou aqui o hospital, ele conversou com funcionários do hospital, também com representantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, e fez um passeio aqui, andou
pelas dependências do hospital. Justamente ele até comentou que viu extintores de incêndio, sprinkles, né? Aquele aparelho que jorra água em caso de incêndio. Ele fez essa vistoria. A administração do hospital informou que vai aguardar o trabalho da perícia para se manifestar novamente. A gente observa aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, como eu disse mais cedo, que acompanha agora o trabalho da Polícia Civil. Agora, a informação que é importante a gente frisar é que não há mais vítimas, não há novas vítimas ainda a serem encontradas aqui dentro das dependências do hospital. Portanto, segue o número de 11 mortos nesse incêndio. Nenhum funcionário do hospital morreu. Portanto, desses 11 mortos, nenhum é funcionário. Um incêndio que começou às 6h30 da tarde, né, no fim da tarde, início da noite, assustou todo mundo, uma fumaça muito forte por aqui. As pessoas precisaram evacuar rapidamente o hospital. Quando você pensa em um incêndio em um prédio comercial ou residencial, a evacuação, o processo de saída desse prédio é sempre difícil, né? E quando se trata de um hospital é ainda mais delicado, porque há pacientes, há pessoas debilitadas. Então, foi um cenário aqui de caos na frente do Hospital Badim, pessoas jogando colchões para acomodar esses pacientes aqui na rua. O asfalto virou maca para muitos pacientes, algumas macas desceram e foi um trabalho constante do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros, cerca de 90 dos 103 pacientes internados foram transferidos para unidades de saúde. Na hora, 226 funcionários trabalhavam no hospital e 103 pacientes, como eu disse, eram atendidos. Logo depois começou a varredura. Para quem acordou agora há pouco, para quem está ligando só a TV agora, talvez o número chame a atenção, porque ontem muita gente foi dormir com a informação de uma pessoa morta e hoje acordou com a informação de 11 pessoas mortas, justamente porque o trabalho de varredura dos bombeiros, depois que as chamas foram combatidas, é que descobriu outros 10 corpos. E isso, logicamente, foi lamentado por todos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Mas como você lembrou, Aline, o prefeito Marcelo Crivella esteve aqui, ele que fez uma caminhada aqui por dentro do hospital, conversou com funcionários do hospital e na saída falou com a imprensa. Vamos ouvir o que o prefeito do Rio disse. Esse rescaldo é a parte mais dolorosa do incêndio, porque é onde se encontram as vítimas e podem surgir fogo espontâneo em diversas partes. Eles estão a madrugada inteira. A brigada do hospital foi quem apagou o incêndio, o bombeiro chegou logo em seguida, havia borracha lá, essa borracha fez uma fumaça tremenda, o diesel também fez uma fumaça enorme. Todos os equipamentos, eu vi que previstos em lei, que tem em todos os prédios, sobretudo em hospitais, os equipamentos existem. Tinha brigada. Nesse momento, o laudo vai dizer se houve, inclusive, alguma ação criminosa. Mas, desgraçadamente, acidentes ocorrem no Rio, no Brasil e no mundo. Nosso assunto agora é a tragédia do Hospital Badim, no Rio de Janeiro, que deixou 14 pessoas mortas. Hoje, peritos levaram partes do gerador para análise. Quem tem as informações para a gente é a Lilian Ribeiro. Lilian, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Por que é importante, né, esse gerador nessa investigação? É porque o fogo teria começado no subsolo, exatamente onde fica esse gerador. A principal hipótese é de que um curto-circuito nesse equipamento tenha causado o fogo, causado esse incêndio que infelizmente terminou com a morte de 14 pessoas. Então as investigações continuam, mas repito, essa é uma hipótese ainda, tudo isso ainda é alvo da investigação que é feita pela Polícia Civil. A gente recebeu do Hospital Badim, da assessoria do Hospital Badim, um balanço da situação das pessoas que foram transferidas depois dessa tragédia, depois desse incêndio. A situação é a seguinte: 3 altas hospitalares foram concedidas hoje, 3 pessoas felizmente já foram para casa, 2 pacientes e um funcionário. Então a situação agora é a seguinte: dos 103 pacientes envolvidos no incêndio, 41 permanecem internados, 33 receberam alta e tivemos infelizmente 14 óbitos, lembrando que 15 pacientes já tinham sido liberados no dia do incêndio. Dos 21 funcionários ou acompanhantes que também acabaram sendo hospitalizados, 8 permanecem internados e 13 já receberam alta. A assessoria do Badim diz que a maior parte desses pacientes que continuam internados está sendo tratado dos problemas de saúde que já tinham antes do fogo e não por inalação de fumaça. Essa, segundo a assessoria do hospital, é a situação de boa parte dos pacientes que
continuam recebendo cuidados hospitalares. E também a gente vai ter hoje, às 6 horas da tarde, na paróquia São Francisco Xavier, que fica na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, mesmo bairro onde fica o hospital, uma missa de 7º dia em homenagem, né, uma missa para essas vítimas, para essas 14 vítimas, e a missa será celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta. Os cuidados necessários chamou atenção aí para muita gente, né, sobre a importância da manutenção dos geradores de energia. A nossa equipe até conversou com especialistas para conhecer aí os cuidados necessários com a segurança desses equipamentos. Vamos ver. Antes de instalar um gerador de energia, é necessário tomar uma série de cuidados. O gerador deve ficar num local ventilado, protegido da umidade e da poeira. Também é preciso avaliar a potência de acordo com a demanda de energia. O primeiro passo é fazer um estudo da carga, para saber a potência nominal do transformador a ser instalado, certo? Então, aprovado o projeto, com a carga estudada e a potência adequada, o gerador pode ser ligado automaticamente com 100% da potência. Um curto-circuito num gerador de energia pode ter sido a causa do incêndio no Hospital do Rio. Os bombeiros ainda investigam o que teria causado o problema. Geradores como este são programados para entrar em ação automaticamente em no máximo 10 segundos quando há uma queda no fornecimento de energia. São eles que garantem o funcionamento de alguns equipamentos essenciais para a sobrevivência de pacientes de hospitais. É o caso, por exemplo, dos aparelhos de respiração artificial usados em unidades de terapia intensiva. Otoniel é técnico em geradores há 7 anos e diz que as máquinas exigem manutenção constante, feita por pessoal especializado. A revisão do motor deve ser feita com 250 horas de uso e é preciso uma limpeza a cada 6 meses. Tu tem que ter a preventiva, mecânica em dia e a parte onde gera a energia, que é o alternador, onde faz a energia sair dali, gerar a energia, tá com a preventiva em dia, essa parte também, que é rejuvenescimento desse alternador, limpeza desse alternador, não pode ter umidade, não pode ter poeira nesse alternador, para que não ocorra justamente um curto interno nessa parte, né? Quando se fala em energia para situações de emergência, não se pode economizar. Se é hospital, tu está lidando com vida, né? Com vida, então tu não tem como errar num segmento desse aí. O gerador é essencial, da mesma forma que o gerador é essencial, todo o serviço de preventiva nesse gerador é obrigatório ser essencial. Afirmaram hoje que o incêndio no Hospital Badim, na zona norte do Rio, começou no gerador de energia. 11 pacientes morreram na tragédia, todos idosos. Neste sábado, dor e revolta marcaram o enterro das vítimas. Os peritos confirmaram hoje que o incêndio no Hospital Badim, na zona norte do Rio, começou no gerador de energia. 11 pacientes morreram na tragédia, todos idosos. Neste sábado, dor e revolta marcaram o enterro das vítimas. A perícia no Hospital Badim durou cerca de 3 horas. O resultado preliminar apontou que o fogo começou com um gerador instalado no subsolo do prédio de 6 andares. Peças do equipamento foram retiradas para análise. A polícia ainda quer descobrir como o fogo se espalhou por outros andares e por que o exaustor não jogou a fumaça para fora. Oficialmente, a perícia no hospital foi encerrada. Mas para apurar o que provocou o incêndio no gerador, a polícia terá que voltar à unidade na próxima segunda-feira com técnicos responsáveis pela manutenção do equipamento para retirar uma peça específica e fazer então um teste de bancada. Nós vamos ver toda a parte técnica. Para isso, nós sabemos que o problema foi no gerador. Então, vai fazer um estudo mais aprofundado para saber a manutenção e como se deu esse problema, que gerou o incêndio. O delegado responsável pelo caso também pretende ouvir na semana que vem depoimentos de pacientes e funcionários para apurar se houve falha no plano de fuga do hospital depois que o fogo começou.
Parentes das vítimas contaram que o primeiro sinal de que havia algo errado aconteceu por volta das 5 horas da tarde de quinta-feira, quando houve um apagão. O gerador foi acionado e a energia reestabelecida. Mas quem estava no hospital diz que cerca de 20 minutos depois ouviu uma explosão, seguida de um novo apagão e muita fumaça. Marlene Alves trabalhava... A Polícia Civil do Rio concluiu hoje o trabalho de perícia no Hospital Badim, que pegou fogo na última quinta-feira. 11 pessoas morreram. O Jornal Nacional obteve com exclusividade imagens do subsolo do hospital, onde fica o gerador que deu início ao incêndio. Só com a ajuda de uma lanterna para ver como ficou o hospital depois do incêndio. Foi assim, no escuro e enfrentando muita fumaça, que 327 pacientes e funcionários tentaram escapar daqui na última quinta-feira. Do CTI, pouco sobrou. Enfermarias, quartos, tudo destruído e coberto de fuligem. Do tomógrafo, só ficou a estrutura de ferro. A paciente Ana Lúcia não acredita que sobreviveu. Ela se recuperava de um princípio de infarto quando houve um incêndio. Gente, é muita destruição. Jesus amado, agora que a gente está vendo, muito triste, né? Porque eu só me trato aqui nesse hospital. Ai, gente. Dá licença. Isso é o que sobrou do subsolo. Aqui ficava o gerador. A perícia já apontou que o incêndio começou no equipamento. Mas os investigadores ainda querem entender como e por que isso aconteceu. Hoje a Polícia Civil voltou aqui ao prédio para recolher peças do gerador para fazer novas análises. Os peritos também pediram a ajuda da empresa que faz a manutenção para desmontar o equipamento. Só depois vão descobrir se o fogo foi ou não provocado por uma falha no próprio aparelho. Nós sabemos que o problema foi no gerador. Então vai fazer um estudo mais aprofundado para saber a manutenção e como se deu esse problema que gerou o incêndio. Este homem esteve no hospital dias antes do incêndio para visitar o pai. E diz o que viu ao parar o carro no subsolo. Como o estacionamento estava interditado, colocaram meu carro no estacionamento do subsolo. Estava um estacionamento improvisado. E lá embaixo estava totalmente em obra. Tinha um monte de equipamento de hospital, embalado em plástico, papelão, caixa de eletricidade. Vi bastante poeira, bastante material inflamável no subsolo do hospital. A perícia também deve pedir a planta do prédio do hospital para saber por que havia um exaustor de ar passando sobre o gerador. Fontes contaram ao Jornal Nacional que este é um ponto importante da investigação, que vai ajudar a responder por que a fumaça se espalhou por todos os andares. Disseram ainda que é preciso verificar se este exaustor de ar ajudou que as chamas também se alastrassem. As fontes contaram ainda que, além do subsolo, foram encontrados sinais de fogo em 2 andares, no primeiro e no terceiro. A investigação também vai dizer se o hospital tinha um plano de emergência. O presidente do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais questiona a atuação do hospital. É necessário prever rotas de fuga, evasão dos pacientes, atendimento dos pacientes, atendimento de familiares que estejam e visitantes. E era uma situação muito complicada, que havia muita fumaça tóxica no ambiente. Então exige todo um sistema de evacuação muito especializado para que as pessoas não morram asfixiadas. O Hospital Badim afirmou que tem plano de contingência e que atende às normas regulamentadoras vigentes e exigidas pelas autoridades. Sobre o estacionamento no subsolo, o hospital afirmou que o local deixou de ser usado como garagem há mais de um ano e que nenhuma obra estava sendo feita lá. O Hospital Badim afirmou ainda que o gerador estava numa área isolada, conforme é exigido por... Deve durar todo o dia. Vejam. Foi durante a troca de turno dos bombeiros que veio a confirmação que as buscas haviam terminado. Por volta das 7h30 da manhã, eles confirmaram as 11 mortes na unidade, nos 3º e 5º andares e no centro de tratamento intensivo. Nenhum funcionário estava entre as vítimas fatais. 90 pacientes foram transferidos para unidades públicas e particulares. 4 bombeiros que trabalharam no combate às chamas foram levados para o Hospital da Corporação, depois de terem inalado muita fumaça. Este especialista em incêndio estranhou o fato de um gerador ser a causa do incêndio. É muito pouco provável, até porque o gerador é abastecido com óleo diesel, que é um óleo não volátil. Ele precisa ser aquecido para poder emanar vapores, que esses vapores sim poderiam se inflamar.
Tá? Então pode ser que esse incêndio no gerador tenha sido causado por alguma fase inicial, onde o fogo sim aqueceu o óleo diesel. Onde tem gerador, por exemplo, tem armazenamento de óleo diesel. Então pode ser alguma característica, né? Mas normalmente o gerador fica em área técnica, em área ventilada, em área trancada com chave, não é uma área de fácil acesso, não é uma área comum. Tá? E tudo isso está sendo ainda avaliado e investigado, né? Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli conversaram longamente com uma equipe do hospital e os bombeiros antes de acessar a área do subsolo onde ficava o gerador que teria dado início ao incêndio. Os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli ficaram por cerca de 15 minutos na área onde fica o gerador. Depois saíram, vieram aqui conversar com o delegado que está à frente das investigações e também com bombeiros e as equipes da Defesa Civil que estão fazendo vistorias nos prédios ao lado. O trabalho da perícia foi dificultado porque ainda havia muita fumaça no local que vai precisar ser resfriado para a conclusão da perícia.